Boa tarde, pessoal. Estamos iniciando a semana 4 do PET 6. E nós temos como tema, a região e o regionalismo, as características da nossa mineiridade. Então, primeiro, pessoal, nós vamos ver o ecoturismo aqui no Brasil. Então, esse termo ecoturismo foi introduzido no Brasil no final dos anos 80, que foi seguido da tendência mundial de valorização do meio ambiente. Então, a Embratur, Instituto Brasileiro de Turismo, se iniciou em 1985 e o projeto Turismo Ecológico foi criado 2 meses depois. A Comissão Técnica Nacional, construída conjuntamente com o IBAMA, que é o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, foi a primeira iniciativa direcionada a ordenar o segmento. Ainda na mesma década, foram autorizados os primeiros cursos de guia especializado, mas foi com a Rio 92 que esse tipo de turismo ganhou visibilidade e impulsionou o mercado com tendência de um franco crescimento. Em 1994, com a publicação das Diretrizes para a Política Nacional do Ecoturismo, pela Embratur e o Ministério do Meio Ambiente, o turismo ecológico passou a ser denominado e conceituado como o ecoturismo, que foi um segmento de atividade turística que utiliza de forma sustentável o patrimônio natural e cultural. E incentiva também a conservação e busca a formação de uma consciência ambientalista por meio de interpretação do meio ambiente, que vai promover o bem-estar das populações. Então, a prática do ecoturismo pressupõe o uso sustentável através dos atrativos turísticos. Então, o conceito de sustentabilidade, embora de difícil delimitação, refere-se ao desenvolvimento capaz de atender às necessidades da geração atual, sem comprometer os recursos para a satisfação das gerações futuras. Então, em uma abordagem mais ampla, visa promover a harmonia entre os seres humanos, entre si e com a natureza. Então, utilizar o patrimônio natural e cultural de forma sustentável representa a promoção de um turismo, ecologicamente suportável em longo prazo e economicamente viável, assim como a ética e socialmente equitativo para as comunidades locais. Existe também a integração entre o ambiente natural, cultural e humano, respeitando a fragilidade que características muitas destinações turísticas. Então, esse tipo de turismo pressupõe atividades que promovam a reflexão e a integração do homem e o ambiente. E é uma inter-relação vivencional com o ecossistema, com os costumes e a história local. Então, ele deve ser planejado e orientado visando o envolvimento do turista na questão relacionada à conservação dos recursos que constitui o patrimônio. Então, nós vamos ver algo do ecoturismo aqui de Minas Gerais, que é o conjunto paisagístico das Cachoeiras do Tombo da Fumaça. Então, o tombamento estadual do conjunto paisagístico das Cachoeiras do Tombo da Fumaça foi aprovado pelo Conselho Curador em 11 de agosto de 1999, sendo determinada a sua inscrição no livro do tombo, Então, a formação geológica que permitiu o aparecimento das cachoeiras do Tombo da Fumaça no rio de Jequitinhonha demorou milhares de anos para se construir como marco natural. Estavam situadas na região ocupada até no início do século XX. Então, por uma série de etnias indígenas no tronco linguístico, Magrogê, denominadas geneticamente os botucudos, e o conjunto das cordilheiras era um lugar simbólico que referenciava a ocupação da região do Jequitinhonha, devido ao entrave que significou a navegação e o transporte de mercadorias. Então, nos primeiros anos do século XIX, o ouvidor de Porto Seguro, instalou um quartel nas imediações do Salto com o intuito de garantir a ocupação e navegação do rio Jequitinhonha.
bem como também, né, inibir o contrabando de ataques indígenas. No entorno do quartel do Salto surgiu a partir de 1808 o povoado denominado Salto Grande, atual, né, o Salto da Divisa. Então, o rio Jequitinhonha se divide em duas partes, o rio de pedra e o rio de areia. Então, onde situava, né, as corredeiras, né, foram no ponto extremo do Rio das Pedras. Então, o afunilamento causado pelos rochedos, né, foram abrigando grande número de volume de água e seguir pelo estreito corredor formava uma série de corredeiras e cachoeiras que assombravam os observadores pela beleza, né, que tinha. Então, pessoal, agora nós vamos fazer as atividades do plano de estudo tutorado. Na página 61, as questões de 1 a 3. Bons estudos!